11. Algo de errado com você, Casey? Perguntou a Armitage, enquanto o garçom os ajudava a sentar-se à sua mesa no Ving Time Ciclé. Era o menor e o mais caro de diversos restaurantes flutuantes num pequeno lago perto do Intercontinental. Casey estremeceu. Bruce não havia dito nada sobre efeitos colaterais. Ele tentou pegar um copo com água, mas as mãos tremiam. Acho que foi algo que comi. Quero que você seja examinado por um médico, disse Armitage. É só uma reação histamínica, mentiu Casey. Fico assim sempre que viajo, como coisas diferentes às vezes. Armitage vestia um terno escuro formal demais para aquele lugar e uma camisa de seda branca. Seu bracelete de ouro chacoalhou quando ele levantou sua taça de vinho e tomou um gole. Já fiz o pedido de vocês, ele disse. Molly e Armitage comeram em silêncio, enquanto Casey cortava trêmulo seu filé, reduzindo-o a pedacinhos que ele acabou não comendo, e mergulhou no molho rico e finalmente abandonou por inteiro. Meu Deus, disse Molly, com seu prato já vazio. Me dá isso aí. Sabe quanto isso custa? Pegou o prato dele. Eles têm que criar um animal inteiro por anos, e aí eles o matam. Isto aqui não é coisa criada em tanques. Estou sem fome, Casey conseguiu dizer. Seu cérebro estava frito. Não, ele pensou melhor. Seu cérebro havia sido jogado em banha quente e deixado ali, e a gordura havia esfriado, uma graxa grossa congelando nos lobos enrugados, varados por flashes verdes púrpura de dor. Porra, você parece fudidaço, Molly disse achando graça. Case experimentou o vinho. Os resquícios da betafenetilamina davam à bebida um gosto de iodo. As luzes diminuíram. Le restaurante Victime Ciclé, disse uma voz desencarnada com um sotaque carregado do Sproul. Orgulhosamente apresenta o cabaré holográfico do Sr. Peter Riviera. Aplausos esparsos das outras mesas. Um garçom acendeu uma única vela e a colocou no centro da mesa, e depois começou a retirar os pratos. Em pouco tempo havia uma vela brilhando em cada uma das 12 mesas do restaurante, e começaram a servir bebidas. O que é que está acontecendo? Casey perguntou a Armitage, que não disse nada. Molly futucava os dentes com uma unha bordô. Boa noite, disse Riviera, dando um passo à frente em um pequeno palco no fundo do balcão. Ele não tinha visto de onde Riviera tinha aparecido. Seu incômodo aumentou. No começo, supôs que o homem estava sendo iluminado por um refletor. Riviera brilhava. A luz ficava ao seu redor como uma pele, iluminando as cortinas pretas atrás do palco. Ele estava projetando. Riviera sorriu. Vestia um paletó de jantar branco. Na lapela, carvões azuis queimavam nas profundezas de um cravo negro. Suas unhas reluziam quando ele levantou as mãos num gesto de saudação. Um abraço para sua plateia. Case ouvia a água rasa bater na parede lateral do restaurante. Esta noite, disse Riviera, os longos olhos brilhando. Gostaria de executar um número extra para vocês. Uma nova obra. Um rubi de luz fria se formou na palma de sua mão direita levantada. Ele o deixou cair. Um pombo cinza saiu voando no ponto de impacto e desapareceu nas sombras. Alguém assobiou. Mais aplausos. O título da obra é A Boneca. Riviera baixou as mãos. Gostaria de dedicar a sua premiere aqui, esta noite, a Lady Jane Marie France Tessier Ashpool. Uma onda de aplausos educados. Quando acabou, os olhos de Riviera deram a impressão de ter encontrado a mesa deles. E a outra dama? As luzes do restaurante se apagaram inteiramente por alguns segundos, deixando somente o brilho das velas. A aura holográfica de Riviera havia se desvanecido com as luzes, mas Case ainda conseguia vê-lo em pé, com a cabeça abaixada.
Linhas tênues de luz começaram a se formar, linhas horizontais e verticais, traçando um cubo aberto ao redor do palco. As luzes do restaurante haviam voltado, mais fracas, mas a estrutura que cercava o palco parecia ter sido construído com raios de luar congelados. Cabeça abaixada, olhos fechados, braços rígidos ao lado do corpo, Riviera parecia tremer de tanta concentração. Subitamente, o cubo fantasmagórico ficou cheio. Havia se tornado um quarto sem a quarta parede, permitindo que a plateia pudesse ver seu interior. Riviera aparentemente relaxou um pouco, levantou a cabeça, mas continuou de olhos fechados. Eu sempre vivi dentro do quarto, ele disse. Não consigo me lembrar de ter vivido em nenhum outro quarto. As paredes do quarto eram caiadas de branco. Ele continha 2 peças de mobiliário. Uma delas era uma cadeira simples de madeira, a outra uma armação de cama de ferro pintada de branco. A tinta havia descascado, revelando o ferro preto. Pelo menos não é feito de caibro e coisa velha, podre. O colchão sobre a cama já não tinha lençóis. Listras marrons manchadas. Uma única lâmpada pendurada sobre a cama, com um fio preto torcido. Casey podia ver a camada espessa de pó na curva superior da lâmpada. Riviera abriu os olhos. Eu sempre estive sozinho no quarto. Sempre. Ele se sentou na cadeira, de frente para a cama. Os carvões azuis ainda queimavam na flor preta em sua lapela. Não sei quando sonhei com ela pela primeira vez, ele disse. Mas lembro que, no começo, ela era apenas algo enevoado, uma sombra. Havia alguma coisa na cama. Casey piscou os olhos. Sumiu. Eu não conseguia segurá-la bem, mantê-la em minha mente. Mas queria abraçá-la, segurá-la e mais. Sua voz se propagava perfeitamente no silêncio do restaurante. Um som de gelo batendo dentro de um copo. Alguém deu uma risadinha. Alguém sussurrou uma pergunta em japonês. Deduzi que, se pudesse visualizar alguma parte dela, apenas uma pequena parte, se pudesse ver essa parte perfeitamente, nos mais perfeitos detalhes. Uma mão de mulher jazia no colchão agora, a palma voltada para cima, os dedos brancos bem pálidos. Riviera se inclinou para a frente, apanhou a mão e começou a acariciá-la suavemente. Os dedos se moveram. Riviera levou a mão à sua boca e começou a lamber as pontas dos dedos. As unhas tinham um esmalte bordô. Casey viu que a mão não era um membro decepado. A pele seguia lisa, sem corte e sem cicatrizes. Ele se lembrou de um losango tatuado de carne cultivada em um tanque na vitrine de uma boutique cirúrgica da Lindsay. Riviera estava segurando a mão encostada em seus lábios, lambendo sua palma. Os dedos acariciavam seu rosto, exploratórios, mas agora havia uma segunda mão em cima da cama. Quando Riviera tentou pegá-la, os dedos da primeira se fecharam ao redor de seu pulso, um bracelete de carne e osso. O ato continuou com uma lógica interna surreal própria. A seguir vieram os braços, os pés, pernas. As pernas eram muito bonitas. A cabeça de Casey começou a latejar. Sentia a garganta seca. Tomou o resto do vinho. Agora, Riviera estava na cama, nu. Suas roupas eram parte da projeção, mas Casey não conseguia se lembrar de tê-las visto desaparecer. A flor negra jazia caída no pé da cama, ainda com sua chama azul interior. Então o tronco se formou, enquanto Riviera o acariciava, e fazia com que ele aparecesse, branco, sem cabeça e perfeito, coberto por uma camada finíssima de suor. O corpo de Molly. Casey ficou olhando de queixo caído. Mas não era Molly. Era Molly do jeito que Riviera imaginava. Os seios estavam errados, os mamilos maiores, escuros demais.
Riviera e o tronco sem membros se contorciam na cama, com as mãos de unhas brilhantes se arrastando sobre eles. A cama estava, agora, coberta com dobras de rendas amareladas e apodrecidas que se desfaziam a um toque. Partículas de pó fervilhavam em volta de Riviera e dos membros que se contorciam, as mãos que corriam de um lado para outro, beliscando, acariciando. Casey olhou para Molly discretamente. O rosto dela era uma página em branco. As cores da projeção de Riviera se contorciam e se reviravam em seus espelhos. Armitage estava curvado para a frente, as mãos fechadas no pé de um cálice de vinho, os olhos claros fixos no palco, no quarto que brilhava. Agora braços, pernas e tronco haviam se fundido, e Riviera estremeceu. A cabeça estava ali, a imagem completa. O rosto de Molly, com a fluidez do mercúrio afogando seus olhos. Riviera e a imagem Molly começaram a copular com intensidade renovada. Então, a imagem estendeu lentamente uma mão em forma de garra e disparou suas 5 lâminas. Com uma deliberação lânguida e onírica, ela rasgou as costas nuas de Riviera. Casey captou um vislumbre da espinha dorsal exposta, mas ele já tinha se levantado e estava saindo cambaleando para a porta. Vomitou sobre a balaustrada de pau rosa nas águas tranquilas do lago. Uma coisa que parecia perto demais ao redor de sua cabeça, como uma garra o havia soltado agora. Ajoelhando-se, o rosto colado na madeira fria, ficou olhando a aura da rua Jules Verne do outro lado do lago raso. Casey já havia visto essa mídia antes. Em sua adolescência no Sprawl, eles chamavam isso de sonho real. Ele se lembrava de porto-riquenhos magricelos embaixo de postes de luz, sonhando real a batida rápida da salsa, Dream Girls estremecendo e girando, o pessoal na rua batendo palmas para marcar o ritmo. Mas para aquilo fora necessário uma van cheia de equipamentos e um capacete de todos todo desajeitado. O que Riviera sonhava, você via. Casey sacudiu a cabeça dolorida e cuspiu no lago. Ele podia adivinhar o fim, o grande finale. Havia uma simetria invertida naquilo. Riviera monta a garota do sonho desmonta. Com aquelas mãos. Sangue de sonho encharcando a renda podre. Gritos do restaurante. Aplausos. Casey se levantou e passou as mãos pelas roupas. Virou-se e voltou para o Victim Sinclair. A cadeira de Molly estava vazia. O palco estava deserto. Armitage estava sentado sozinho, ainda olhando para o palco, o pé do cálice entre os dedos. Cadê ela? Casey perguntou. Foi embora, disse Armitage. Foi atrás dele? Não. Um clink suave. Armitage olhou para o vidro. Sua mão esquerda estava segurando o bulbo de vidro com vinho tinto. O pé quebrado destacando-se para o alto como uma lasca de gelo. Casey tirou a taça da mão dele e a colocou num copo d'água. Me diz para onde ela foi, Armitage. As luzes se acenderam. Casey olhou para os olhos pálidos. Não havia nada lá. Ela foi se preparar. Você não a verá novamente. Vocês estarão juntos durante a incursão. Por que Riviera fez aquilo com ela? Armitage se levantou, ajustando as lapelas do paletó. Vá dormir um pouco, Casey. A incursão é amanhã? Armitage deu aquele sorriso sem sentido e se afastou na direção da saída. Casey esfregou a testa e olhou em volta. As pessoas estavam se levantando de suas mesas. Mulheres sorriam enquanto os homens faziam piadas. Ele reparou na varanda pela primeira vez, velas ainda tremeluzindo ali na escuridão particular. Ele ouviu o som de prataria e sussurros. As velas jogavam sombras dançarinas no teto. O rosto da menina apareceu tão subitamente quanto uma das projeções de Riviera, as mãozinhas segurando a madeira polida da balaustrada. Ela se inclinou para a frente. O rosto enlevado pareceu a ele, os olhos escuros atentos a alguma coisa mais além. O palco. Era um rosto fascinante, ainda que não fosse bonito.
triangular, as maçãs do rosto altas, mas de um aspecto extremamente frágil, a boca ampla e firme, equilibrada de modo bizarro por um nariz estreito semelhante a um bico de pássaro e narinas abertas. E então ela desapareceu, voltando às risadas e às danças das velas. Quando ele deixou o restaurante, notou os dois jovens franceses e a namorada deles esperando o barco para a outra margem e o cassino mais próximo. O quarto deles estava em silêncio. A espuma sintética parecia macia como a areia de uma praia depois que a maré recua. A sacola dela havia sumido. Ele procurou algum bilhete. Não havia. Vários segundos se passaram antes que a cena, além da janela, fosse registrada por sua tensão e infelicidade. Ele levantou a cabeça e viu uma vista da desiderata lojas caras. Gucci, Suiaco, Hermes, Liberty. Ele ficou olhando, depois balançou a cabeça e foi até um painel que não havia se importado de examinar. Desligou o holograma e foi recompensado com os contos que subiam em terraços na encosta do outro lado. Pegou o telefone e o levou até a varanda fria. Me ligue com o Marcus Garvey, pediu a recepção. É um rebocador, registrado no aglomerado de Zion. A voz de Chip recitou o número de 10 dígitos. Senhor, acrescentou, o registro em questão é do Panamá. Malcolm atendeu no quinto toque. Yo? Case, você tem um modem, Malcolm? Yo, no comp de navegação, sabe como é? Dá para você tirar ele pra mim, cara? Colocá-lo no meu Osaka. Depois ligar meu deck. É o botão listrado. Como é que você tá indo aí, irmão? Bom, tô precisando de uma ajuda. Movendo, irmão. Peguei o modem. Case ficou ouvindo uma estática leve enquanto Malcolm conectava o link telefônico simples. Corte este ICE aqui, ele disse ao Osaka quando ouviu emitir um bip. Você está falando de um local fortemente monitorado. O computador aconselhou um jeito pedante. Foda-se, ele disse. Esquece o ICE. Sem ICE. Acesse o constructo. Dixie. Ei, Case, disse o Flatline pelo chip de voz do Osaka. O sotaque cuidadosamente projetado totalmente perdido. Dix, você vai entrar aqui e pegar uma coisa pra mim. Pode entrar arrombando tudo. Moles tem algum lugar aqui, quero saber aonde. Estou no 335W, no Intercontinental. Ela também está registrada aqui, mas não sei que nome está usando. Use este telefone e pegue os registros para mim. Já fui, disse Flatline. Casey ouviu o ruído branco da invasão. Sorriu. Pronto. Rose Colodine. Já fez o check-out. Me dá uns minutos para penetrar a rede de segurança deles e conseguir me fixar. Vai. O telefone começou a gemer e emitir cliques com os esforços do construto. Casey o levou de volta ao quarto e colocou o fone virado para cima em cima da espuma sintética. Foi ao banheiro e escovou os dentes. Quando estava saindo, o monitor do complexo audiovisual Brown do quarto ligou sozinho. Um popstar japonês reclinado em almofadões metálicos. Um entrevistador fora do alcance da câmera fez uma pergunta em alemão. Casey ficou olhando. A tela pulava com um flash de interferência azul. Casey, baby, tu ficou louco, é? A voz era lenta e familiar. A parede de vidro da varanda clicou e ativou sua vista da desiderata, mas a cena da rua ficou borrada, distorcida. Tornou-se o interior do jarre de té. Shiba, vazio, neon vermelho replicado ao infinito, arranhado nas paredes espelhadas. Lonizone apareceu, alto e cadavérico, andando com a lenta graça submarina de seu vício. Ele ficou ali em pé, sozinho, entre as mesas quadradas, as mãos nos bolsos de suas calças de couro de tubarão cinza. Na boa, cara, você está com a maior cara de acabadaço. A voz vinha dos altos falantes do Brown. Wintermute, disse Casey.
O cafetão deu de ombros languidamente e sorriu. Cadê a Molly? Não se preocupe com isso. Você está botando tudo para foder esta noite, Casey. O Flatline está tocando campainhas em toda a Freeside. Eu não esperava que você fosse fazer isso, cara. Não bate com seu perfil. Então me diz onde ela está e manda ele pular fora. Zone balançou a cabeça em negativa. Você não consegue manter suas mulheres sob controle, não é, Casey? Você sempre as perde, de um jeito ou de outro. Eu vou botar pra foder é contigo, disse Casey. Não, isso não faz o seu gênero, cara. Eu sei disso. Sabe de uma coisa, Casey? Eu acho que você já descobriu que fui eu que mandou o Diane apagar aquela sua piranha lá em Shiba. Não faça isso, disse Casey, dando um passo involuntário na direção da janela. Mas não fiz. E qual é o problema, afinal? O quanto isso realmente importa para o Sr. Casey? Pare de se enganar. Eu conheço a sua linda, cara. Eu conheço todas as lindas. Lindas são um produto genérico na minha linha de trabalho. Sabe por que ela decidiu te roubar? Amor. Para que você prestasse atenção nela. Amor? Quer falar de amor? Ela te amava. Eu sei disso. Ela podia não prestar muito, mas te amava. Você não conseguiu segurar a onda. Ela morreu. O punho de Casey olhou na direção da vidraça. Não vai foder com suas mãos, cara. Você vai ter que usar o deck daqui a pouco. Zone sumiu, substituído pela noite de Freeside e pelas luzes dos condos. O Brown desligou. Na cama, o telefone tocava sem parar. Casey, o Flatline estava esperando. Onde é que você estava? Consegui, mas não era grande coisa. O construto emitiu um endereço. Este lugar tem um ICE bizarro em volta para ser uma casa noturna. Foi tudo o que consegui sem deixar um cartão de visita. Ok, disse Casey. Manda o Osaka dizer ao Mael-kun para desconectar o modem. Valeu. Foi um prazer. Ele ficou sentado na cama por muito tempo, saboreando essa coisa nova, esse tesouro. Ódio. Opa, Lupus. Ei, Cat, é o amigo Lupus. Bruce estava nu na porta, pingando água, as pupilas enormes. A gente estava tomando um banho. Quer tomar banho? Não, valeu. Quero uma ajuda. Ele empurrou o braço do garoto e entrou no quarto. Pô, cara, mas a gente vai me ajudar. Vocês estão felizes pra cacete de me ver. Porque nós somos amigos, certo? Não somos? Bruce piscou. Claro. Casey recitou o endereço que Flatline havia lhe dado. Eu sabia que ele era um gangster, Cat disse toda animada de dentro do chuveiro. Eu tenho um triciclo Honda, disse Bruce sorrindo meio desligado. Vamos já, disse Casey. Naquele nível ficam os cubículos, disse Bruce depois de pedir para Casey para repetir o endereço pela 8ª vez. Ele voltou a montar na onda. Condensação pingava do exaustor de células de hidrogênio enquanto o chassi de fibra de vidro vermelha balançava sobre molas de cromo. Vai demorar? Não faço ideia, mas você vai esperar. A gente espera, claro. Ele coçou o peito nu. Essa última parte do endereço, acho que é um cubículo. Número 43. Estão te esperando, Lupus? Cat esticou o pescoço por cima do ombro de Bruce e deu uma espiada. O passeio havia secado seu cabelo. Provavelmente não, disse Casey. Isso é algum problema? É só descer até o nível mais baixo e encontrar o cubículo do seu amigo. Se eles deixarem você passar, tudo bem. Se não quiserem te ver, ela deu de ombros. Casey deu meia volta e desceu uma escada em espiral de ferro floral. 6 voltas e chegou a uma casa noturna. Ele fez uma pausa e acendeu um Iehuan, olhando para as mesas. Freyside de repente começou a fazer sentido para ele. Podia sentir aquilo tudo vibrando no ar. Aquilo ali é que era a ação local. Não a fachada super brilhante da Jules Verne, mas a coisa real, o comércio, a dança. A multidão era mista, talvez metade fosse de turistas, a outra metade de residentes das ilhas.
Lá embaixo, disse para um garçom que passava. Quero ir lá para baixo. Ele mostrou o seu chip de Freeside. O homem fez um gesto para a parte de trás da casa. Ele passou rapidamente pelas mesas lotadas, ouvindo fragmentos de meia dúzia de idiomas europeus. Quero um cubículo, disse para a garota que estava sentada na mesa baixa, um terminal no colo. Nível inferior, entregou seu chip a ela. Preferência de gênero? Ela passou o chip por uma placa de vidro na face do terminal. Feminino, disse automaticamente. Número 35. Telefone se não for satisfatório. Você pode acessar o display de nossos serviços especiais antes, se quiser. Ela sorriu e devolveu o chip. Atrás dela, um elevador abriu suas portas. As luzes do corredor eram azuis. Casey saiu do elevador e escolheu uma direção aleatoriamente. Portas enumeradas. Um barulho abafado como nos corredores de uma clínica cara. Ele encontrou seu cubículo. Estava procurando Molly. Agora, confuso, levantou seu chip e o colocou contra um sensor preto montado logo abaixo da placa do número. Travas magnéticas. O som o fez lembrar do chip hotel. A garota estava sentada na cama e disse alguma coisa em alemão. Seus olhos eram doces e ela não piscava. Piloto automático. Um disjuntor neural. Ele saiu do cubículo e fechou a porta. A porta do 43 era igual a todas as outras. Ele hesitou. O silêncio do corredor dizia que os cubículos eram uma prova de som. Não fazia sentido usar o chip. Ele bateu na porta de metal esmaltado. Nada. A porta parecia absorver o som. Ele colocou o seu chip contra a placa preta. As travas se abriram. De algum modo, teve a impressão de que ela o atingiu antes que ele realmente conseguisse abrir a porta. Ele caiu de joelhos, a porta de aço às suas costas, as lâminas dos polegares rígidos dela estremecendo a centímetros de seus olhos. Meu Jesus, ela disse, levantando-se e dando-lhe um tabefe na têmpora. Você é um idiota de tentar isso, porra. Porra, como é que você abre essas travas, Casey? Você está bem? Ela se curvou sobre ele. Chip, ele disse, lutando para respirar. A dor estava se espalhando a partir do seu peito. Ela o ajudou a se levantar e o empurrou para dentro do cubículo. Você subornou o pessoal lá em cima? Ele balançou a cabeça em negativo e caiu sobre a mesa. Respire. Conte. 1, 2, 3, 4. Segure o ar. Agora expire. Conte. Ele agarrou o estômago. Você me chutou, ele conseguiu dizer. Devia ter chutado mais embaixo. Eu quero ficar sozinha. Estou meditando, tá? Sentou-se ao lado dele e recebendo um briefing. Ela apontou para um pequeno monitor montado na parede no lado oposto à cama. O Intermute está me contando sobre Straylight. Cadê a boneca de carne? Não tem. Este aqui é o serviço mais caro de todos. Ela se levantou. Usava seu jeans de couro e uma camiseta escura folgada. O Intermute disse que a incursão vai ser amanhã. O que foi aquele negócio lá no restaurante? Por que você saiu correndo? Porque, se eu ficasse, poderia ter matado Riviera. Por quê? O que ele fez comigo? O show. Não entendi. Isto aqui custa muito caro, ela disse, estendendo a mão direita como se segurasse uma fruta invisível. As 5 lâminas deslizaram para fora e depois se retraíram lentamente. Custa caro ir para Shiba. Custa caro fazer a cirurgia. Custa caro plugar seu sistema nervoso para que o equipamento acompanhe seus reflexos. Sabe como conseguiu dinheiro quando estava começando? Aqui. Não exatamente aqui, mas num lugar igualzinho, no Sprawl. É uma piada para começo de conversa, porque assim que eles plantam o chip disjuntor, parece um dinheiro mole de ganhar. Às vezes você acorda ralada, mas é só. Você está só alugando sua carne. Quando o negócio está rolando, você não está em casa. A casa tem software para o que o cliente quiser pagar.
Ela estalou os dedos das mãos. Tudo bem, eu estava arrumando minha grana. O problema era o seguinte: o atalho e os circuitos que as clínicas de chip instalaram não eram compatíveis. Então o tempo de trabalho começou a vazar para a minha memória e comecei a me lembrar. Mas eram apenas pesadelos e não eram todos ruins. Ela sorriu. Aí começou a ficar estranho. Tirou os cigarros do bolso e acendeu um. A casa descobriu o que eu estava fazendo com o dinheiro. Eu já tinha instalado as lâminas, mas o trabalho neuromotor fino ainda levaria mais 3 viagens. De jeito nenhum eu estava pronta para abrir mão do meu tempo de boneca. Ela inalou a fumaça, soprou um jato de fumaça, fechando o conjunto com 3 anéis perfeitos. Então, o filho da puta que dirigia o local tinha um software customizado preparado. Berlim é um lugar de snuff, saca? Berlim é um grande mercado para coisas do mal. Eu nunca soube quem escreveu o programa no qual eles me colocaram, mas era baseado em todos os clássicos. Eles sabiam que você estava captando esse negócio todo? Que estava consciente enquanto estava trabalhando? Eu não estava consciente. É tipo o cyberespaço, mas em branco. Prata, tem cheiro de chuva. Você pode ver a si mesmo gozando. É como uma pequena supernova bem no limite do espaço. Mas eu estava começando a me lembrar. Como se fossem sonhos, sabe? E eles não me contaram. Eles trocaram o software e começaram a alugar para mercados especializados. Era como se ela estivesse falando de muito longe. E eu sabia, mas ficava quieta. Eu precisava do dinheiro. Os sonhos foram ficando cada vez piores e dizia a mim mesma que pelo menos alguns deles eram mesmo apenas sonhos. Mas a essa altura já havia começado a perceber que o chefe tinha toda uma pequena clientela me pegando. Nada é bom demais para mole, diz o chefe, e me dá um momentozinho de merda. Ela balançou a cabeça. Aquele babaca estava cobrando 8 vezes o que estava me pagando e achava que eu não sabia. Então, pelo que ele estava cobrando? Pesadelos reais. Uma noite eu havia acabado de voltar de Shiba. Ela deixou o cigarro cair, apagou-o com o calcanhar da bota e se sentou, recostando-se na parede. Os cirurgiões foram fundo naquela viagem. Negócio embaçado. Eles devem ter perturbado o chip disjuntor. Eu acordei. Eu estava numa rotina com o cliente. Ela enterrou os dedos na espuma. Era um senador. Eu reconheci aquela cara gorda de saída. Estávamos os dois cobertos de sangue e não estávamos sozinhos. Ela estava toda... Ela puxou a espuma sintética. Morta. E aquele gordo filho da puta, ele estava dizendo: O que aconteceu? O que aconteceu? A gente ainda nem tinha terminado. Ela começou a tremer. Então, acho que dei ao senador o que ele realmente queria, sabia? A tremedeira parou. Ela soltou a espuma e correu os dedos por seus cabelos pretos. A casa colocou um contrato pela minha cabeça. Precisei me esconder por um tempo. Case ficou olhando para ela. Então Riviera pisou num calo ontem à noite, ele disse. Acho que ele quer que eu o odeie muito para minha mente ficar psico o suficiente para ir atrás dele. Atrás dele? Ele já está lá, Straylight. A convite da Lady Third Jane, toda aquela merda de dedicatória que ele fez. Ela estava numa cabine privada lá, mais ou menos. Casey se lembrou do rosto que havia visto. Você vai matá-lo? Ela sorriu, fria. Ele vai morrer, em breve. Eu também recebi uma visita, ele disse, e contou a ela sobre a janela, pulando a parte do que a figura Zone havia dito sobre Linda. Ela fez que sim com a cabeça. Talvez ele deseje que você odeie alguém também. Talvez eu odeie. Talvez você odeie a si mesmo, Casey. Como foi? Perguntou Bruce quando Casey subiu no Honda. Você precisa experimentar um dia, ele disse esfregando os olhos. Não consigo te ver como um cara que gosta de bonecos.
Cat disse triste, colocando um derma novo com o polegar no pulso. Dá pra gente ir pra casa agora? Perguntou Bruce. Claro, me deixem lá na Jules Verne, onde ficam os bares. Valeu pela força, pessoal, que tá acompanhando aí. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o like pra dar uma força pra gente no canal aí. Pra gente voltar de novo a subir os inscritos aí. Muito obrigado. Peço desculpas aí pela lentidão que tem sido ultimamente. Não tá muito fácil a situação. Mas obrigado por estar acompanhando aí. Valeu.